vamos abordar uma história que está estampando manchetes em todo o mundo. Uma descoberta inédita, embora controversa, está lançando luz sobre um mistério que remonta a milênios, muitos milênios. Durante séculos, uma única esfinge solitária foi o símbolo máximo do Antigo Egito. Um dos documentos mais importantes que temos para datar a esfinge é o inventário em aço, mas uma nova tecnologia revelou uma profunda farsa. Varreduras Lidar de penetração no solo revelaram uma estrutura maciça idêntica, perfeitamente alinhada sob a areia. Mas é aqui que as coisas ficam muito interessantes porque ele não disse nada sobre não haver nada dentro da esfinge. A descoberta chegou aos mais altos escalões do governo egípcio, levando a disputas públicas sobre a validade dos dados. Será este um monumento gêmeo ou uma colossal manobra de desinformação da antiguidade, o segundo mistério da esfinge? Erguendo-se sobre o planalto de Gizé, a grande esfinge é um monstro de pedra. Seu corpo, com impressionantes 73 metros de comprimento da pata à cauda, foi esculpido em um único bloco de rocha calcária. Com 20 metros de altura, o leão, com cabeça humana, contempla eternamente o leste. Contudo, seu verdadeiro propósito permanece oculto por trás de um rosto desgastado e ilegível. Oficialmente, a egiptologia associa este guardião ao faraó Khafre, alegando que ele carrega sua imagem. Mas essa história é fragmentada e incompleta. A controvérsia em torno da esfinge é profunda, muito mais profunda do que a areia sob seus pés. Quem realmente a construiu? Nenhuma inscrição indica seu propósito e nenhum texto antigo explica por que um guardião tão imponente era necessário. As inscrições ausentes e a localização estranha, quase oculta, levantam ainda mais perguntas. Por gerações, os estudiosos mantiveram uma firme convicção: só poderia haver um. Essa criatura solitária e enigmática era considerada uma anomalia única. Agora essa ideia fundamental está sendo abalada. Uma teoria radical está ganhando força, sugerindo que estávamos olhando apenas para a metade da história. E se a esfinge que vemos não estiver sozinha? Sussurros persistentes em textos antigos e análises anômalas do solo apontam para uma possibilidade que causa arrepios. Pode haver outra. Um segundo guardião oculto poderia estar enterrado, aguardando silenciosamente na escuridão, guardando segredos que reescreveriam a história completamente. A credibilidade dessa ideia vem de fontes tanto antigas quanto surpreendentemente modernas. História das duas esfinges. A ideia de que a esfinge pode não estar sozinha existe há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Ao analisar registros antigos, começamos a perceber detalhes que antes eram ignorados. Um dos exemplos mais claros veio do Espelho dos Sonhos criado há mais de 3.400 anos pelo faraó Tutmés IV, que mostrava duas grandes figuras guardiãs de costas, uma para outra. Acadêmicos debatem a cena há décadas sem saber ao certo se ela era simbólica ou se insinuava algo físico que outrora existiu no planalto de Gizé. Até hoje, a imagem suscita uma questão silenciosa sobre se o deserto já abrigou um par de guardiões monumentais em vez de apenas um. Relatos históricos de períodos posteriores ocasionalmente mencionam guardiões aos pares em Gizé. Portanto, ela tem 4.600 anos. Mas a pedra atrás de mim foi inscrita por outro faraó do Novo Império, e isso ocorreu quase 1000 anos depois da própria esfinge. Embora essas referências fossem frequentemente descartadas como descrições simbólicas em vez de literais, o interesse pelo assunto cresceu novamente na década de 1990, quando o Dr. Zahi Hawass discutiu a possibilidade de estruturas desconhecidas sob a superfície. Seus comentários surgiram logo após equipes realizarem varreduras geofísicas, usando sistemas de radar capazes de detectar mudanças sutis no subsolo. As varreduras captaram formas incomuns sob a superfície próximas à esfinge conhecida. Não eram formações naturais. As formas pareciam retas demais e deliberadas demais, sugerindo a presença de cômodos ou estruturas esculpidas que teriam permanecido enterradas por milhares de anos. Esses resultados incentivaram mais pesquisas no início dos anos 2000. As equipes retornaram com equipamentos melhores e encontraram ainda mais anomalias sob as dunas em ascensão.
Alguns padrões pareciam paredes. Outros sugeriam passagens estreitas, escondidas sob camadas de areia compactada. Os especialistas que estudavam as imagens acreditavam que algo grande poderia estar a uma profundidade maior do que se imaginava. Possivelmente trata-se de outro guardião construído durante uma fase esquecida da história egípcia. Se tal figura existir, sua idade poderia reformular tudo o que entendemos sobre o Egito Antigo. Como mencionado anteriormente, há debates em curso sobre a esfinge conhecida e quando ela foi criada. Se a primeira esfinge for mais antiga do que as datas oficiais, então o segundo guardião enterrado pode ser de uma época ainda mais remota, quando os antigos construtores tentavam proteger suas estruturas da movimentação da areia ou das cheias do Nilo. Também é possível que conflitos políticos tenham levado alguns grupos a esconder ou encobrir monumentos que não mais se adequavam às suas crenças. Mitos antigos também contribuíram para o mistério. Havia um relato que falava de parte da esfinge tendo sido danificada por um raio. Um estudioso sugeriu que essa história talvez não se referisse à esfinge conhecida. Em vez disso, poderia descrever uma gêmea perdida que sofreu destruição após ser marcada por uma poderosa maldição ligada à divindade suprema do Egito. O mito já foi tratado como nada mais que uma história simbólica. No entanto, as novas descobertas obrigaram os pesquisadores a analisá-lo com renovado interesse. Cada nova pesquisa e cada registro antigo colocado ao lado dela tornam o silêncio sob o deserto ainda mais pesado. Algo pode estar à espreita sob aquelas areias, e quanto mais os pesquisadores investigam, mais perturbador se torna o mistério. Ao ver a esfinge de perfil e a pirâmide de Quéops ao fundo, temos a sensação de uma representação bidimensional, algo muito importante para os antigos egípcios. É a alegação e a negação. O debate em torno da Grande Pirâmide já estava intenso. No entanto, no momento em que surgiu a ideia de uma segunda esfinge, toda a conversa se transformou em algo muito mais acalorado. A mera ideia tinha peso suficiente para perturbar especialistas que dedicaram suas vidas a defender cronologias há muito aceitas. Se outra estátua com a mesma escala do famoso monumento realmente estivesse sob as areias de Gizé, então tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Império precisaria ser revisto. O que trouxe o assunto à tona foi um anúncio inesperado de Ra Abdel Halim, uma figura importante no setor de turismo egípcio. Ele falou com a mídia local nos últimos anos, explicando que uma estátua de tamanho semelhante à da famosa Esfinge havia sido encontrada perto do complexo das pirâmides. Suas palavras se espalharam rapidamente porque não vieram de alguém de fora, mas sim de uma pessoa que trabalhava diretamente no distrito onde milhões de visitantes se reúnem todos os anos. A alegação rompeu com o ruído habitual e gerou uma mistura de curiosidade e incredulidade. Quase imediatamente o mundo acadêmico reagiu. Arqueólogos que dedicaram suas carreiras ao estudo de Gizé rejeitaram a alegação de imediato. Disseram que não poderia ser real. Alguns chegaram a acusar Halim de tentar criar alvoroço para chamar a atenção. Uma das vozes mais estridentes veio de Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades que passou quase 2 décadas supervisionando as pirâmides. Ele afirmou que a ideia de outra esfinge era completamente falsa. Segundo ele, existia apenas uma estátua desse tipo em todo o mundo. Alertou que qualquer sugestão de uma segunda era infundada e criada apenas para gerar ruído e desviar a atenção do fato. O trabalho sério que está sendo realizado na área. Halim não recuou. Como diretor de relações públicas de todo o distrito das pirâmides de Gizé, ele insistiu que suas informações estavam corretas. Argumentou que a ausência de inscrições relacionadas à esfinge original era parte da razão pela qual acreditava na existência de outra estátua. Afirmou que as evidências se encaixavam de uma maneira que havia sido ignorada por muito tempo e precisava ser reavaliada. Sua recusa em se afastar fortaleceu ainda mais o argumento. Isso se devia, sobretudo, ao fato de sugerir que, ou um funcionário respeitado estava dizendo a verdade, ou que o país enfrentava um conflito interno em suas próprias instituições. Essa divergência levanta uma questão complexa.
Se Halin estiver correto, os arqueólogos precisariam confrontar a possibilidade de que o antigo império fosse muito mais antigo ou muito mais avançado do que os registros escritos sugerem. Uma segunda esfinge forçaria uma análise mais aprofundada sobre se os antigos construtores possuíam capacidades que a pesquisa moderna ainda não compreendeu completamente. Também levaria os cientistas a considerar se as datas aceitas para o surgimento da civilização egípcia antiga foram colocadas séculos depois. Se isso for verdade, as cronologias usadas em salas de aula, museus e documentários podem não mais corresponder ao que se encontra sob a terra. Evidências de Luxor. O sol do deserto castigava um moderno canteiro de obras em Luxor, onde operários se concentravam na melhoria de uma importante via. Suas máquinas raspavam e escavavam, abrindo caminho através da própria história. De repente, as lâminas atingiram algo que não era areia nem entulho moderno. O som mudou. O que emergiu da terra em 2018 não foi uma simples pedra, mas os contornos de uma estátua colossal enterrada por milênios entre os dois lendários complexos de templos de Karnak e Luxor. Essa descoberta acidental causou grande impacto na comunidade arqueológica. As autoridades confirmaram a descoberta, mas com muita cautela. A localização por si só já era impressionante a apenas 10 quilômetros do sagrado cemitério real do Vale dos Reis. A possível idade da estátua é o que realmente intriga. Especialistas acreditam que ela data do antigo Império do Egito, tornando-a possivelmente contemporânea dos monumentos de Gizé. São 4.000 anos de silêncio oculto sob a terra. Imagine um monumento tão antigo contemporâneo das pirâmides descoberto de repente não em um deserto remoto, mas sob uma rua movimentada da cidade. As autoridades tomaram uma decisão estranha e reveladora. Não escavaram a figura imediatamente. Nenhuma fotografia foi divulgada ao público, o que criou um vácuo de informações repleto de especulações. A estátua permaneceria enterrada por tempo indeterminado. As autoridades explicaram que ela precisava permanecer enterrada devido à natureza delicada do ambiente. Essa extrema cautela revela a crença na grande importância da peça. Os arqueólogos trabalharam com cautela, determinados a preservar o que quer que seja sem qualquer ação imprudente. A abordagem cuidadosa sugere que estão lidando com algo incrivelmente frágil e importante. Embora sua forma completa permaneça parcialmente oculta, as descrições são inconfundíveis. Diz-se que possui o corpo de um leão e a cabeça de um humano. Essa combinação não é coincidência. Ela espelha a forma icônica da grande esfinge de Gizé, o que significa que essa figura colossal só poderia ter sido criada sob o comando de alguém com imensa autoridade provavelmente real das camadas mais remotas do passado egípcio. As implicações são profundas. Essa descoberta em Luxor faz mais do que simplesmente adicionar mais um artefato à prateleira de um museu. A descoberta apoia ativamente uma teoria radical sobre os construtores do Antigo Egito. Acadêmicos há muito propõem que essas civilizações frequentemente construíam esfinges em pares intencionais, às vezes representando contrapartes masculinas e femininas, para personificar conceitos divinos completos. A descoberta de uma segunda esfinge maciça em uma cidade completamente diferente dá a essa ideia um novo e aterrador peso. Sugere um padrão arquitetônico esquecido, um modelo cultural que estamos apenas redescobrindo. Se essa estátua for real, então todas as suposições sobre onde esses guardiões eram colocados e por que se desfazem. E isso é apenas a evidência que podemos ver com nossos olhos na superfície. O que o LIDAR revelou. Pesquisas de penetração no solo realizadas por uma equipe de pesquisadores na área ao sul da esfinge teriam detectado formações subterrâneas incomuns. Eles utilizaram uma tecnologia poderosa chamada LIDAR. Imagine um pulso de laser que corta tanto o espaço vazio quanto o solo sólido. Do ar, esses lasers atingem a Terra e refletem, criando um mapa tridimensional perfeito de tudo o que está abaixo, inclusive o que está enterrado. Ele enxerga através de 9 metros de areia, como se fosse apenas neblina. Foi assim que o encontraram. Em uma área considerada deserta há muito tempo, os scanners detectaram uma forma impossível. Os dados que rolavam em suas telas mostravam linhas retas demais, ângulos agudos demais, contornos organizados demais para serem um truque da natureza.
Oculta sob o peso esmagador da terra, uma forma maciça e simétrica dormia. Seu tamanho não era apenas grande, era uma imagem espelhada quase perfeita da própria grande esfinge. As dimensões eram tão semelhantes que pareciam intencionais. Durante toda a história da humanidade, acreditamos que o guardião estava sozinho. Esses dados gritavam que estávamos errados. Inicialmente, todos duvidaram. O deserto é um mestre do engano, criando ilusões como o vento e a sombra. Então, eles fizeram uma nova varredura, expandindo a grade, examinando cada pixel. As evidências só se tornaram mais fortes. Eles conseguiram distinguir o que parecia ser uma base esculpida diretamente na rocha matriz. Viram fissuras verticais no padrão da pedra que pareciam elementos arquitetônicos. Isso não era uma formação rochosa estranha. Era algo construído. Se isso for real, todos os livros sobre o Egito Antigo ficarão incompletos. Todo o complexo de Gizé precisaria ser reimaginado. Mas o choque aumentou quando analisaram a orientação. Essa segunda estrutura não está alinhada exatamente com a primeira esfinge, ela está inclinada. Segundo alguns pesquisadores que analisaram os dados, o desvio é pequeno, de apenas cerca de 6 graus para leste. Para uma pessoa comum, isso não significa nada. Para um astroarqueólogo, representava uma mensagem oculta. Eles realizaram os cálculos por volta da época de Khafre, há mais de 4.500 anos. Não podemos aceitar sensatamente que a esfinge tenha apenas 4.120,0 anos. Os antigos egípcios estavam lá, mas acredito que foram eles que encontraram a esfinge. Essa defasagem específica de 6 graus apontaria diretamente para o nascer da estrela Sírius ao amanhecer. Na mitologia egípcia, Sírius era associada a Ísis, a deusa da magia e do renascimento. Assim surge uma questão aterradora e bela. E se a esfinge que conhecemos representasse o deus Sol-Ra? E essa gêmea enterrada tivesse sido construída para Ísis, culturas antigas da Grécia, a Mesopotâmia, frequentemente construíam em pares, criando equilíbrio na pedra. O monumento mais famoso do Egito pode sempre ter sido uma das metades de um par, uma parceria cósmica, enterrada e esquecida pelo tempo. Agora, a única coisa que restava era escavar, a escavação perigosa. A equipe concentrou-se no ponto onde as leituras de LAR eram mais fortes, iniciando uma escavação cuidadosa. O trabalho inicial foi lento, com as mãos movendo-se pela areia densa compactada por séculos de vento incessante e inundações esquecidas. De acordo com relatos de pesquisadores no local, blocos de calcário desgastados com marcas de ferramentas antigas teriam sido descobertos na área, embora nenhum relatório oficial de escavação tenha sido publicado pelas autoridades egípcias. O padrão correspondia perfeitamente ao trabalho de ferramentas visto nas paredes que circundam a própria grande esfinge. A esfinge tem 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 metros de largura. A areia revelava peças de um quebra-cabeça que ninguém esperava resolver, então veio a descoberta maior. Algumas fontes afirmam ter encontrado evidências de formações rochosas esculpidas, embora a extensão total ainda não tenha sido confirmada. Sua superfície estava lisa, devido à imensa passagem do tempo. Mas a forma era inegável. Não se tratava de uma rocha qualquer. As curvas eram intencionais. Um gêmeo espelhado das patas gigantes que já conhecíamos. Questões que intrigavam os pesquisadores há décadas, de repente pareciam mais próximas de respostas. Por que um único guardião seria suficiente para uma necrópole tão extensa? Talvez o deserto estivesse escondendo um companheiro o tempo todo. Apesar da emoção, o local apresenta desafios sérios. O leito rochoso nesta área é instável, uma estrutura frágil em forma de favo de mel. Além disso, o sítio arqueológico fica perigosamente perto de uma das zonas turísticas mais visitadas do planeta. Uma escavação em grande escala não é apenas difícil, é potencialmente catastrófica. O risco de um colapso repentino ou de uma erosão rápida é muito alto. O Ministério das Antiguidades do Egito tomou a única decisão possível:
Todas as escavações físicas foram suspensas. Apenas exames não invasivos são permitidos agora. Assim, a potencial segunda esfinge, se de fato for isso que se encontra abaixo da superfície, permanece aprisionada em seu antigo túmulo de areia. Sua forma completa e seus segredos ainda estão protegidos. No entanto, a história continua sendo escrita por máquinas capazes de enxergar através da pedra. Satélites de imagens térmicas detectaram estranhas e persistentes assinaturas de calor emanando exatamente daquele local. Essas assinaturas sugerem espaços ocos vazios na Terra, que poderiam ser câmaras à espera de algo oculto na escuridão. Ainda mais intrigante, o radar de penetração no solo mapeou o que parecem ser cavidades transparentes sob a superfície. Seu formato não é aleatório. Parecem túneis corredores planejados e apontam diretamente para o antigo templo da Esfinge. A esfinge que conhecemos hoje, a esfinge das grandes pirâmides de Gizé, é a mais famosa de todas as esfinges sombras de um segundo monumento. Quanto mais os pesquisadores estudavam as leituras incomuns sob a areia, mais um padrão começava a se formar. Os sinais se alinhavam de uma maneira que sugeria algo muito maior do que uma única escultura enterrada. Para corroborar essa ideia, os historiadores voltaram sua atenção para relatos mais antigos que haviam sido ignorados por gerações. Um dos mais curiosos data de 1817, quando um explorador britânico chamado Henry Salt escreveu sobre uma grande formação ao sul do monumento. Em sua descrição, ele afirmou que o monte lhe lembrava a parte traseira de um leão. Na época, suas anotações foram descartadas como fruto da imaginação. No entanto, um desenho relacionado ao seu diário foi posteriormente descoberto em um arquivo em Londres e revelou algo surpreendente. Seu esboço mostrava uma forma elevada exatamente no local onde as novas varreduras identificaram a anomalia. Salt serviu como cônsul-geral britânico no Egito e era um observador respeitado cujos desenhos egípcios são preservados em coleções britânicas. Sua documentação do monte ganha importância porque ele não tinha motivos para inventar ou exagerar. Ele estava simplesmente registrando o que via na paisagem. Especialistas em imagens modernas examinaram as proporções comparando-as com as medidas conhecidas do monumento acima do solo. Seus cálculos mostraram que as duas formas coincidiam com uma margem de erro de cerca de 3%. A precisão era grande demais para ser ignorada e levou a teoria a um novo patamar. Isso sugeriu que o sal pode ter atingido uma parte do monumento antes de ser novamente engolido pela natureza. Pesquisadores usaram ferramentas digitais para estudar como a erosão pode ter moldado a pedra ao longo de milhares de anos. Os resultados apontaram para o mesmo estilo de corte encontrado no monumento visível. Isso levantou a questão de como tal estrutura poderia desaparecer tão completamente. Estudos geológicos trouxeram parte da resposta. Durante o período conhecido como Império Médio, que ocorreu cerca de 2000 anos antes do início da Era Comum, acredita-se que o Nilo tenha atingido o Planalto de Gizé durante cheias excepcionalmente intensas. Sedimentos provenientes desses eventos podem ter rolado pelo solo, deixando profundas camadas de lodo. Se alguma estrutura existisse nas proximidades, a maior parte dela teria sido soterrada com o recuo das águas. Após a passagem das inundações, séculos de movimentação da areia finalizaram o trabalho. A duna subia e descia lentamente a cada tempestade, ocultando tudo o que ali repousava. Se um segundo monumento outrora guardava o Planalto, ele pode ter desaparecido de vista muito antes do início da história registrada. Seu reaparecimento estaria entre os mais importantes avanços arqueológicos da era moderna. Contudo, a descoberta levanta uma nova série de questões que os pesquisadores estão apenas começando a abordar. O conhecimento dos antigos. As recentes descobertas sob as areias de Gizé estão nos obrigando a fazer perguntas que pensávamos serem exclusivas da fantasia. A cada nova câmara descoberta dentro da Grande Pirâmide e a cada eco de radar apontando para uma segunda esfinge, as antigas explicações simplistas começam a ruir, deixando muitos a questionar como os construtores do Antigo Egito conseguiram realizar obras de engenharia que ainda desafiam os especialistas modernos. Alguns pesquisadores argumentam que a precisão encontrada nesses monumentos indica um conhecimento que não se encaixa na época. A perfeição no alinhamento da Grande Pirâmide é um dos principais desafios.
As pirâmides outrora abrigavam os corpos dos faraós. Mas embora a civilização egípcia antiga tenha durado quase 3.000 anos, as proporções exatas da esfinge e a localização dos templos ao redor sugerem algo mais do que simples tentativa e erro. Medições feitas por equipes de topografia mostram um nível de precisão que seria impressionante até hoje. A obra monumental coordenada indica uma sofisticação que vai muito além de simples ferramentas de cobre e força bruta. Aponta para uma compreensão profunda, possivelmente perdida, de engenharia, astronomia e talvez algo completamente diferente. Durante muitos anos, estudiosos de diferentes partes do mundo debateram se civilizações antigas teriam recebido orientação de culturas avançadas que não se originaram na Terra. Essa ideia existe há tempo suficiente para atrair tanto apoiadores quanto críticos, e a cada nova descoberta a discussão se intensifica. O raciocínio por trás dessa teoria é simples. Se os construtores tivessem recebido ajuda de seres com conhecimento superior, isso poderia explicar por que tantos monumentos em diversas regiões exibem matemática complexa, símbolos estranhos e escolhas arquitetônicas que parecem muito à frente de seu tempo. Os defensores dessa ideia frequentemente apontam que registros antigos contêm descrições de visitantes que ensinaram às culturas primitivas sobre engenharia, astronomia e o movimento dos céus. Embora esses escritos sejam geralmente interpretados como mitos, alguns pesquisadores acreditam que eles podem conter um traço de verdade. Segundo eles, esses relatos podem ser tentativas dos povos antigos de descrever o contato com seres avançados usando a única linguagem que possuíam. Se for esse o caso, os símbolos deixados para trás podem ser mensagens que ainda não compreendemos completamente. A arqueologia tradicional continua a basear-se em explicações convencionais, argumentando que habilidade, tempo e mão de obra são suficientes para explicar as maravilhas do Antigo Egito. No entanto, as novas descobertas no interior da Grande Pirâmide e a crescente possibilidade da existência de outra esfinge tornaram essa posição mais difícil de defender. Cada nova análise revela detalhes que geram mais perguntas. A ideia de que os primeiros construtores conseguiam moldar a pedra com tanta precisão sem ferramentas avançadas está se tornando cada vez mais difícil de aceitar para alguns pesquisadores. Com todas essas descobertas se somando, o debate chegou a um ponto em que até mesmo pesquisadores experientes admitem que o passado pode não ser tão simples quanto se acreditava. Cada câmara descoberta e cada anomalia inesperada tornam o terreno menos estável. A busca continua e quanto mais fundo se vai mais, parece que o mundo pode ter subestimado o que o Antigo Egito realmente compreendia. A busca hiperespectral, a próxima etapa da investigação, não envolverá o uso de paz. Em vez disso, utilizará um novo tipo de luz, uma tecnologia chamada imagem hiperespectral. Este método não se limita a observar o solo. Ele analisa a própria composição da Terra, detectando tênues vestígios de pigmentos antigos e bolsas de umidade escondidas a grandes profundidades. Essas assinaturas invisíveis podem revelar o contorno fantasmagórico de pedras trabalhadas, mesmo através de camadas de areia compactada e do tempo. Se essas leituras revelarem a forma de um monumento esculpido muito antes dos primeiros registros escritos, isso poderá derrubar crenças antigas sobre a história sagrada do Egito e a disposição da antiga necrópole. As evidências ainda são incompletas. Varreduras. LIDAR sugerem que algo imenso jaz sob a areia. Relatos históricos, como o esboço de Henry Salt, corroboram essa possibilidade. E as autoridades egípcias estão debatendo publicamente se é autêntico ou não, o que talvez seja a evidência mais forte de todas. Se estão discutindo, é porque algo foi encontrado. A grande esfinge continua a observar o nascer do sol como faz há milênios. As areias se movem a cada estação. Mas agora estamos observando de volta com tecnologia que enxerga através da pedra. Se essas varreduras revelarem um segundo guardião, ou simplesmente mais mistérios, uma coisa é certa. Se um monumento tão imenso pôde permanecer oculto por 4.500 anos, o que mais se esconde sob Gizé esperando para ser descoberto? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.